TV Sintonia, a TV que passa você. JS Meio-Dia, apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos de que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Sexta-feira, o JS Meio-Dia está no ar. Você acompanha agora os principais destaques de hoje. Discussões sobre o decreto que facilita a posse de armas, mesmo com o custo alto da mudança nas regras. O gasto mínimo para a aquisição é de R$ 3.700. E janeiro é o mês do ano com mais ocorrências sobre golpes na população. Sempre desconfie de pessoas estranhas que se aproximem, oferecendo vantagem fácil. Crianças desenvolvem criatividade tecnológica em oficina de robótica. A gente está fazendo meio que um carrinho. Boa tarde. Autoridades de segurança de Araxá estão mobilizadas para o cumprimento do decreto do presidente Jair Bolsonaro sobre a flexibilização da posse de armas. O candidato que comprar o equipamento precisa submeter a uma avaliação psicológica que confirme que ele está apto à posse. Para ser aceito, o laudo deve ser emitido por um profissional habilitado e credenciado pela Polícia Federal. A gente imagina que, de início, pela novidade, muitos cidadãos vão sim adquirir armas e vão tentar reagir e se defender. Isso pode, de alguma maneira, aumentar o número de homicídios. Mas o pensamento é que, no decorrer dos anos, com o costume da lei, com a lei sendo assimilada na consciência de cada cidadão, isso venha a se normalizar. O cidadão que decidir adquirir um revólver ou pistola desembolsará cerca de R$ 3.700, cumprindo a todos os pré-requisitos exigidos na lei. Os calibres permitidos são 38, 380, 22 e 36, somando a outros custos, como os R$ 88 para a Polícia Federal, a fim de obter o registro necessário para manter o revólver em casa ou no local de trabalho. O decreto também estipula que, ao solicitar o registro, o interessado que vive ou trabalha em local com crianças, adolescentes ou pessoa com deficiência mental deve declarar possuir cofre ou área segura com tranca para armazenar a arma. O Estatuto do Desarmamento, de 2003, prevê pena de detenção de até 2 anos, além de multa, a quem permitir que menores de idade ou com deficiência mental acessem o aparelho. Em Araxá, nos últimos 12 meses, foram apreendidas pela PM 401 armas brancas e 118 de fogo. Há uma diferença entre porte e posse. A posse, ela é mais genérica. Então, é aquela permissão para aquisição, aí você vai poder tê-la em sua residência, em seu comércio, né? Já o porte é o que permite eu estar com a arma, eu portar a arma. Então, nesse caso, mais restrito. A legislação estabelece a obrigatoriedade do candidato de comprovar capacidade técnica para manusear uma arma de fogo. Entre os demais documentos exigidos estão certidões negativas de antecedentes criminais e de que o interessado não está respondendo inquérito policial ou a processo criminal. A pessoa deve realmente procurar o órgão, Polícia Federal, as polícias que se conveniarem com a Polícia Federal, para estarem verificando lá e acertando os detalhes para curso, para os exames que devem ser feitos, e depois, com feito essa fase, ela vai conseguir a permissão para ir ao comércio, que são restritos também, fazer a compra. Ela não vai chegar lá, escolher e levar, então ela vai fazer a compra, porque aí é também burocrático.
E a desidratação é um dos maiores perigos do verão. Além da dieta equilibrada, nutricionistas orientam para a importância de mais consumo de água em dias quentes. Marta mantém o hábito de estar sempre com uma garrafinha por perto. Ela sabe que o consumo da água é de vital importância para manter os nutrientes do corpo e evitar qualquer problema físico. É vida, né? Então a gente tem que ter o hábito de tomar água todos os dias. Com a rotina, muitas pessoas acabam ingerindo uma quantidade considerada insuficiente. O ser humano adulto possui entre 60% e 80% de água no corpo. E é justamente para repor o que é gasto que precisamos nos hidratar sempre. O nosso corpo perde líquido principalmente no calor. A desidratação pode trazer muitos problemas para o organismo. E até mesmo aquela dorzinha de cabeça que é mais comum em dias quentes representa um alerta que pode ser simplesmente a falta de água. Alguns sintomas podem indicar o início da desidratação, como a pele seca, olhos secos, pressão arterial baixa, dor de cabeça, entre outros. Em casos de desidratação acentuada, inclusive pode levar à morte. As crianças e idosos são os mais vulneráveis, com maior necessidade de repor líquidos, por possuir menor percepção de sede. Segundo essa nutricionista, é um sinal errado, que as pessoas adequaram como o momento certo para a hidratação. O principal é levar o sangue, né, a todos os lugares do nosso corpo. Se faltar água, a constituição da célula depende da água também. Potássio aumenta, concentrações de eletrólitos aumentam no nosso corpo, podendo vir até é fatal. Por exemplo, se você vir a perder 20% de água durante um exercício físico, uma corrida, você pode vir a óbito. E até mesmo a quantidade ingerida deve ser maior durante o verão. Aqui em Minas, no mínimo de 2 a 3 litros. Você vai ver daqui a pouco. A população deve ficar atenta com golpes que acontecem principalmente nesta época do ano. O aumento da frota de bicicletas. O período chuvoso já chegou. Não se arrisque em enchentes e enxurradas. Elas escondem muitos perigos. Se chover forte, aguarde para sair de casa. Lembre-se, a pressa pode custar a sua vida. Em caso de emergência, ligue 193. Este número salva vidas. Bombeiro Militar, o amigo certo nas horas incertas. A movimentação financeira do início do ano, com tantos gastos que incluem pagamentos de impostos, materiais escolares e muito mais, acaba atraindo golpistas que aproveitam para enganar as pessoas. Nossa reportagem vai mostrar um destes crimes que ficou comum nesta época do ano. O falso sequestro, por exemplo, continua fazendo vítimas. O volume de ocorrências é considerável no município no período de férias. O combate a esse tipo de trote é um alerta sobre a questão. Por meio de uma ligação, os criminosos encenam o fato e exigem como resgate dinheiro ou até cartão de crédito de telefonia celular. Segundo a própria polícia, nenhum registro real exige um tempo tão curto para depósito de um resgate. Por isso, esse imediatismo já é considerado suspeito. A Polícia Mineira orienta que na rua o cidadão não ande com grandes quantias de dinheiro. Sempre que possível, utilize cheques ou cartões, pois é mais fácil realizar o cancelamento. Não comente a respeito de quando você irá ao banco realizar depósitos. Faça com o máximo de restrição e discrição. Na agência bancária, ao sacar o dinheiro, coloque o corpo de uma maneira que tampe a senha e o valor. Nas ocasiões telefônicas, realize empréstimos somente pessoalmente. E jamais deposite dinheiro algum em contas de empresas que se dizem financeiras de crédito. Não acredite em recadastramento por telefone, instituições bancárias, INSS, Poder Judiciário e operadoras de cartões de crédito, entre outros. É importante que a população sempre desconfie de pessoas estranhas que se aproximem, oferecendo vantagem fácil. Os idosos, é importante que sempre tenham um acompanhante, porque são, na maioria das vezes, as vítimas procuradas por esses infratores.
Agora veja só que interessante, a produção nacional de bicicletas vem crescendo a cada ano, que ajuda a melhorar a mobilidade urbana e diminui a poluição provocada pelos automóveis. Há 3 meses, Franciele começou a pedalar com o objetivo de manter uma atividade física regular. Hoje, além de ter a bike como lazer e esporte, ela pensa em se preparar para competições. Adorei andar de bicicleta, aí daí comprei a minha e tô aí, sempre que eu posso. Às vezes o tempo da gente é meio corrido, mas sempre que eu posso eu dou uma pedalada. Assim como a Franciele, milhares de pessoas já se renderam ao ciclismo. Na cidade é frequente vê-los pelas ruas, todos equipados adequadamente. E o mercado de bicicletas comemora essa expansão. Só nesta loja do ramo, o crescimento nas vendas demonstra a demanda de novos adeptos. Devido o pessoal estar ciente da modalidade no trânsito, no agride natureza, até mesmo pela saúde, né? A forma de vender uma bicicleta mudou bastante. Hoje é preciso investir em um serviço especificado. Em dezembro do ano passado foram produzidas 21.857 unidades, um volume 15,9% maior do que em 2017. As mudanças e as novas medidas na economia geram ainda mais expectativa para o segmento. Se antes as bikes mais tecnológicas eram procuradas apenas por atletas profissionais, hoje elas são alvo até mesmo dos iniciantes. O esporte se tornou muito popular. O grupo se reúne semanalmente para definir o roteiro que será percorrido pelas bicicletas. Geralmente são percursos mais difíceis, com ruas inclinadas. Tudo isso para manter a boa forma e o condicionamento físico. Algumas competições são abertas para o público e já fazem parte de um calendário de preparação. A equipe se organiza para treinar constantemente. Cada treino é específico de acordo com a área em que nós vamos atuar na competição. Em Araxá, o cenário de eventos voltado para as bicicletas ainda carece de investimento público, segundo Vanderlei. Agora, o incentivo, a gente sabe, as condições do país também difíceis, está um pouco complicado em termos de patrocínio, de apoio, assim. A gente tem feito ultimamente, assim, mais com a cara e a coragem mesmo, e alguns companheiros do comércio, assim, que nos apoia e acredita no nosso trabalho. O que ninguém pode discordar é quanto aos inúmeros benefícios oferecidos pela modalidade, que atrai quem precisa se mover de forma saudável e com objetivos que aumentam também a qualidade de vida. Ah, é muito bom, para perder peso, ótimo. No próximo bloco, Junta Comercial divulga balanço de abertura e fechamento de empresas e uma oficina de robótica onde crianças misturam diversão com conhecimento eletrônico. Não parece que a vida às vezes dá uma parada? Mas quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios para seguir em frente. Conta com taxa a partir de 8,85% no crédito imobiliário. Ainda mais vantagens na contratação da sua previdência privada. Máquina Bradesco sem aluguel. E isenção da tarifa da conta corrente para gastar com o que importa. Abra sua conta no Bradesco. Bradesco. Apesar da crise econômica, o saldo de empresas abertas no estado cresceu 14% em 2018, segundo os dados da Junta Comercial. O período comparativo ao ano anterior mostra que 46.730 negócios foram formalizados, índice superior aos 41.043 empreendimentos de 2017. Em 2018, o número de empresas abertas em Minas Gerais cresceu 14%. E na outra ponta, as extinções aumentaram 26% devido à instabilidade da economia. O fechamento de empresas em Minas Gerais chegou a 26,4 mil negócios. Os setores de serviço e comércio dominaram a maioria dos registros. Segundo o analista técnico do Sebrae, diversos fatores influenciaram o encerramento de micro e pequenas empresas no início do ano passado. Foi um ano muito cheio de desafios, em função do cenário, das eleições, da atividade econômica embaixo, das incertezas, né? Nil é empresário e sócio proprietário de um bar no centro da cidade. Ele teve que fechar o empreendimento por questões divergentes que impossibilitaram a continuidade dele no ramo. Pouco mais de um ano após o encerramento do negócio, ele decidiu reabrir em outro local. A expectativa é muito grande, né? Porque Araxá precisa, né, de uma casa legal, né, para um público direcionado. Assim como ele, diversos empreendedores estão em busca de se firmar no mercado.
Mas, de acordo com o Takeshi, o ponto principal é saber bem organizar a parte administrativa e garantir a segurança do negócio. A grande maioria dessas empresas, elas fecham por uma falta de preparo. Eles não se planejam durante o processo de abertura de empresa, não se capacitam, né? E não se preparam, não se preparam durante o processo de gestão da empresa, ou seja, não elaboram controles financeiros, não fazem fluxo de caixa, um controle de estoque, né? Não buscam se diferenciar no mercado por meio de inovações, por meio de oferta de novos produtos e serviços. E isso impacta na sobrevivência da empresa. E uma instituição que promove gratuitamente o desenvolvimento de crianças e adolescentes em vários setores realizou oficina de tecnologia em 2 locais da cidade. A robótica é um ramo educacional e tecnológico que engloba computadores e robôs, compostos por partes mecânicas automáticas e controladas por circuitos integrados. São chamados sistemas mecânicos motorizados, controlados manualmente ou automaticamente. Mas, segundo Paulo, é um conjunto de diversas áreas do conhecimento. Porque não é todo dia que você tem uma oportunidade dessa, né? Aprender a como programar alguma coisa, construir. Então, isso despertou meu interesse. Ana Luísa está criando o seu primeiro jogo. Para ela, cada detalhe é muito importante. A melhor parte é ver o resultado final. A gente fica mais criativo, no caso. No primeiro dia, a gente explicou para eles como funciona o mundo dos jogos, como que cria, o que é preciso, o que é a criatividade, o raciocínio lógico. A oficina saiu da parede das escolas e veio aqui para o shopping, onde as crianças, de forma gratuita, puderam aprender como que funciona a robótica na prática e sair daqui com um projeto pronto. Concentrados, os pequenos cientistas descobrem como cada processo funciona. São eles que dominam as peças e colocam a teoria em prática. O tutorial deles e ver como isso funciona artificialmente, né? Aí aqui eles fazem as montagens e logo depois eles fazem a programação do próprio robô que eles criaram. Isabela aprendeu rapidinho como operacionar o robô. A gente está fazendo meio que um carrinho. Tecnologia e inovação para a criançada, que a cada dia está mais conectada com a modernidade. Arthur colocou a mão na massa e já dá uma aula de conhecimento. A gente está fazendo um Jeep de controle remoto e o controle remoto o professor vai programar. Nós ficamos por aqui. Outras notícias você acompanha logo mais no Jornal Sintonia ou a qualquer momento no diariosintonia.com.br. Uma boa tarde para você, bom final de semana. JS Meio-Dia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos de que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio John Romualdo Cabeleireiros e Equipe, onde você é mais você. Qual o estabelecimento hospitalar mais antigo de Araxá e que ainda continua em atividade?